Existem dois tipos de filmes que eu gosto muito, um deles eu apelidei de One Night Stand, que são aqueles filmes que toda a história deles se passa num período de uma noite, um dia, algo do tipo, e também aqueles filmes que se passam todos em um lugar. E justamente essas duas categorias e muito mais você encontra no filme aqui, que é o filme The Outfit. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Sim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Hoje vamos falar de The Outfit, um filme de máfia com toques de espionagem, com toques de Kingsman e até mesmo de cães de aluguel. É uma maçaroca, mas você já vai entender. Mas antes de tudo, eu peço para você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa aí o seu like se você gostar do vídeo e compartilha ele com amigos familiares que gostam de cinema, que ajuda o canal a crescer cada vez mais. No mais é isso e bora pra sinopse! Leonard é um alfaiate que trabalha em Chicago. Lá ele presta seus serviços, mas uma família mafiosa utiliza o estabelecimento para trocar informações secretas. Após um dos mafiosos chegar ao local baleado, Leonard se envolve em uma trama entre a guerra de duas famílias da máfia, traições e mortes. The Outfit é escrito e dirigido por Graham Moore e que esse é o seu primeiro filme, a sua estreia como diretor, mas que ele já é um cara que se aventurou em roteiros, tendo escrito o filme O Jogo da Imitação. E na minha introdução eu falei que esse é um filme de máfia com espionagem com toques de Kingsman e cães de aluguel. O Kingsman é mais porque envolve uma alfaiataria, esse lance das roupas chiques e coisas do tipo. Mas o que esse filme tem mesmo são toques de cães de aluguel. Aí é total. E você já vê as semelhanças entre os dois filmes também com duas coisas que eu falei na introdução, que são as duas categorias que esse filme faz parte. Justamente um filme que se passa em apenas um lugar e também de One Night Stand, que é se passar num só período de dia. Assim como Cães de Aluguel faz. E cara, dá pra ver que o Graham Moore, ele bebe muito da fonte do Tarantino. Não apenas por esses aspectos, mas na real, será que é coincidência ambos os diretores estrearem a carreira deles como diretores fazendo um filme que se passa num só período do dia e todo dentro de um lugar? Mas como eu já disse algumas vezes no canal, eu gosto de ver filmes sem saber nada sobre eles. Eu literalmente julguei esse filme aqui pela capa e fui lá conferir. E quando ele começou, eu suspeitei que ele fosse para um lado meio Ponte dos Espiões, sabe? Um filme sobre espiões, investigações, até talvez traições, coisa do tipo. Até porque, e aqui eu deixo uma reclamaçãozinha, o filme ele não deixa especificado em que época ele está se passando. Não tem ano, não tem nada. Você tem algumas indicações ali no roteiro que talvez ele se passe talvez ali nos anos 60 por aí, mas não é claro. Mas conforme a história foi avançando, me foi imposta lá aquele plot da máfia trocado mensagens dentro da alfaiataria, aí chega o maluco da máfia baleado e a história começa a engrenar e eu percebi que aquele era um filme de máfia. Isso tudo me surpreendeu demais. Mas me surpreendeu principalmente eu perceber que ele era um filme de máfia e quando eu me dei conta de que em nenhum momento no filme tinha me sido apresentado algum lugar que não fosse alfaiataria. E meu amigo, para você criar um filme de trama de máfia com reviravoltas, traições, coisas do tipo, que se passam todo dentro de um só lugar, você tem que ser muito corajoso. Mas além de tudo, você tem que ser muito bom. E meu amigo Graham Moore, parabéns por esse filme, cara. Isso porque o que sustenta esse filme é puramente roteiro. E como é gostoso você ver um filme com um roteiro bem escrito, bem amarradinho, com reviravoltas, que não perde o ritmo. Putz, é bom demais você ver um filme escrito competentemente. E eu gostei demais porque o filme ele é calmo, mas ele nunca deixa o ritmo cair. Eu admito que o começo ele é até um pouco lento, mas eu entendo também que aquilo é feito para estabelecer aquele mundinho. Ele mostra como é a rotina do alfaiate, a persona dele, mostra um pouco da persona da secretária e tudo que ela faz logo que ela chega de manhã, mostra também a rotina dos mafiosos dentro do local e as manias deles. Ele vai estabelecendo tudo, a persona dos personagens para quando ele começar de vez ele não parar mais. E você fazer um filme ambientado todo num só lugar não é fácil. Digo isso tanto em direção quanto em roteiro, porque você acaba se limitando em todos os sentidos. Então a todo momento, como você não tem novidades, você tem que estar dando um gás a todo momento na história. E é isso que o filme faz aqui. Quando você acha que o filme tá dando uma desacelerada, ficando um pouco mais lento, o roteiro vem, te joga um novo obstáculo, uma
uma nova reviravolta, uma nova traição, coisa do tipo. E sempre que uma dessas coisas chegam, e sempre meio que chegam assim do nada, você já pula pra ponta da cadeira pra ver como os personagens vão resolver passar por aquilo. Mas também uma coisa que eu acho muito boa é a manipulação do público, da gente. Dando um pequeno detalhezinho da história, esse mafioso aí que é baleado, ele é baleado porque aparentemente tem um traidor que vaza informações. Isso não é spoiler, faz bem parte da trama do filme. Então o filme, ele tem esse detalhe que ele segura 7 chaves. Quem é o traidor? Será que é um dos mafiosos que tá insatisfeito ali com a posição dele na máfia? Será que é o alfaiate que tá sempre quietinho, mas tá escutando tudo que os mafiosos estão conversando? Será que é a secretária que namora um dos mafiosos, talvez apenas para ter informações privilegiadas do que acontece na máfia e vender depois? Então são essas sementinhas que o roteiro planta nele mesmo para te deixar com uma pulguinha atrás da orelha, porque você acaba virando quase que um integrante daquela situação. Evidentemente, o único que sabe quem é o traidor é o próprio traidor, que vai fazer de tudo para esconder isso. Então é uma manipulação muito boa de um roteiro escrito muito inteligentemente, com essas tiradas que dão esses gás cada vez mais na história. Também utiliza muito de diálogos rebuscados e muito bem escritos, conversas que você julga ali muito naturais, a lá um Tarantinozinho, né não? As atuações também ajudam muito, mas eu já comento mais delas, e uma direção que é muito competente. Eu não acho necessariamente que o Graham Moore ele tenha uma direção inovadora e excepcional, mas o Tarantino também não tinha lá no Cães de Aluguel, né? Dá pra ver que ele ainda é bem cru, mas que ele já tem uma certa personalidade, você percebe uns padrõezinhos. Eu gosto muito como ele grava o que seria o dia a dia ali da alfaiataria, fazendo muitos planos detalhes de coisas que vão ser importantes pra trama, mas ele tem duas coisas que eu gostei muito que ele faz. Uma delas não é em si uma inovação nem nada, mas ele sabe usar muito bem, que é você esconder coisas que estão no cenário. Então, sem dar muitos spoilers, mas tem uma cena que o alfaiate tá conversando ali com um outro mafioso que ele tá tendo que contar umas mentiras. Mas então vai tendo um diálogo que é muito bem escrito e o mafioso percebe que o alfaiate tá mentindo porque ele viu uma coisa no cenário e confronta o alfaiate. E aquilo tá no cenário o tempo todo, mas a direção grava a cena de um jeito que você não tinha visto aquilo. Então quando ele fala, você se vê na pele do alfaiate e pensa que deu ruim, hein, cara? E um outro detalhe é um suspense que ele faz muito bem com coisas que estão acontecendo fora daquele ambiente. Lembrando, acontece basicamente só dentro de um lugar, então muitas vezes ele oculta o que está acontecendo numa salinha ao lado. Então ele faz muitas dessas cenas dando destaque apenas ao som do que está acontecendo naquela outra sala e grava com um slowzinho os personagens ali principais que você está acompanhando num cômodo mais principal. É muito bom e é muito efetivo esse estilo que ele faz. Porém, se o roteiro manda bem em 90% do tempo, tem um pouquinho ali de coisas que me incomodaram. Porque da mesma forma que ele planta várias coisinhas que vão ser utilizadas durante a trama, ele faz isso com coisas que, no fim das contas, nunca nem são lembradas. Então ele foca numa coisa, você fala, putz, isso daqui vai ser importante, não é utilizado depois. Mas até aí eu acho que isso é um pouco de menos. O que me incomodou mesmo é que para um filme que envolve plot twist, uma revelação, é um filme que ele precisa disso, a revelação não é nem que eu não gostei, ela foi até que ok, mas o meu problema é que o filme trata aquilo quase como uma trivialidade. Quando você vai fazer isso num filme, tem que ser um momento bombástico da sua história. Mas o roteiro, ele trata algo meio do tipo, essa é a revelação, toma aqui. Fica zoado, sabe? E também esse é daqueles filmes que tem 2 finais. Ele caminha para um final e aí ele dá uma estendida, coloca um confronto a mais completamente desnecessário, que sinceramente eu não acho que em si estraga, mas você olha aquilo e você fala que não precisava, talvez se terminasse antes, ia terminar mais pontual. E falando do elenco, eu gostei de basicamente quase todos os atores, com algumas pequenas exceções. Como o Leonard, nosso alfaiate misterioso, nós temos o Mark Rylance, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme Ponte dos Espiões, que é um ator que eu gosto bastante, ele não é tão utilizado e por mais que ele faça aqui algo que ele meio que
tá na zona de conforto dele, tá repaginando alguns outros personagens. E o que eu gosto muito dele aqui no filme é que ele faz algo muito parecido com o que ele fez no Ponte dos Espiões, que é ser um personagem enigmático. É aquele personagem que fica uma coisa meio dúbia, sabe? Então ele é um senhorzinho super de boa, um homem comum, mas você não duvidaria ao mesmo tempo se alguém dissesse que aquele cara, sei lá, era um mega mafiosão antigamente, sabe? E ele faz isso aqui muito bem, é um ator que sabe trabalhar com nuances, né? Com coisas pequenas, apenas reaçõezinhas. Então os momentos de drama do personagem, ele consegue trazer um peso. O Mark Rylance é incrível, cara, eu gosto muito dele. Ainda temos a Zoe Deutsch, Dylan O'Brien e Johnny Flynn, que estão todos muito bem, mas que pra mim, quem merece um pouquinho mais de destaque entre esses três é o Johnny Flynn. Ainda temos o Simon Russell Bailey e Nick Amoka Bird, que são os chefões de duas famílias mafiosas e que eu tive momentos de gostar e momentos de não gostar. Eu acho que eles fazem até que o papel deles, num geral, bem, mas eu acho que tem alguns momentos que a coisa descamba um pouquinho ali pra um caricato, sabe? Parece que sai um pouco do tom do filme, mas que não estraga não. Também dando um destaque pro design de produção, que mesmo sendo um filme que se passa inteiramente dentro de um só lugar, ele tem uma boa direção de arte com as roupas e cenários. E também uma trilha sonora que compõe bem o filme, tem os seus momentos de peso de mistério, tem os seus momentos de peso de revelação, ela é bem competente. Sobre The Outfit, cara, que grata surpresa, velho. Fui assistir ele basicamente sem saber nada e encontrei um roteiro muito bem escrito, uma história muito bem conduzida, com reviravoltas pra lá e pra cá. Sabe criar uma história dinâmica sem deixar que ela esfrie e que vai te deixar na ponta da cadeira sempre que ela te der uma nova reviravolta. O elenco no geral tá todo muito bem, mas o Mark Rylance mata o filme no peito, põe a responsa pra ele, assim como o diretor Graham Moore, que como um estreante mostrou muita personalidade aqui. O filme tem as suas derrapadas aqui e ali, mas não é nada que estraga. Foi um filme que eu gostei bastante, uma ótima surpresa e que eu tinha que trazer aqui pra vocês. Então pra mim, The Outfit ganha a nota 8. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você já assistiu The Outfit, deixa aqui nos comentários o que você achou. E também se você tiver mais filmes pra eu trazer aqui pro canal, deixa aí também que eu posso trazer. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.